Muito bem. Tem essa atividade da faculdade e uma coisa que eu tinha comentado, uma coisa que geralmente eu acabo fazendo é o que a gente tinha visto na sala, só que meio que uma revisãozinha. Só que dessa vez eu vou fazer diferente, porque Porque das outras vezes eu demorava muito tempo pra cobrir tudo e ficava muito cansativo. E eu acho que isso não é bom. É algo problemático. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer direto, assim, tentando explicar, mas bem por cima, tudo. E depois, né, tipo, o que eu for fazendo eu vou explicando, mas bem por cima. E depois eu vou meio que refazer, ou melhor, explicar cada coisinha de uma forma um pouco mais detalhada pra quem quiser. Porque caso alguém, né, tipo, caso não queira, né, ver com tanto, nem com tanto detalhe assim, mas, né, tipo, de uma forma menos rápida, não vai precisar ficar vendo o vídeo todo pra poder ver essa revisão. Então, o que eu vou fazer é criar um novo projeto. Vou cancelar porque, na verdade, eu vou criar nessa versão. Eu vou criar um projeto 3D. Isso aqui são só algumas coisinhas algumas configurações que o Unity fará no projeto de acordo com as opções. Então é só meio que um atalho. Eu vou fazer aqui revisando vilazinha. Revisando terreno, vai. Sei lá, terreno vivo. Eu vou usar esse local aqui mesmo. Então agora o projeto está sendo criado. Deixa eu abrir o monitor para acompanhar a memória, porque eu não tenho lá muita memória RAM no meu computador, então é sempre bom ficar de olho nisso, né? Não, tu não. Tá criando aqui ainda. Eita, demora, hein? Pronto. Peraí. Tá. Como eu tô usando uma versão meio que beta aqui, então ele tem esse bugzinho ele ficar dando scroll na tela. É bem irritante. Então eu vou fechar e tentar abrir de novo. Podem ir procurando, tentando pular. Tá, eu desisto, não vai. Vai ficar assim mesmo então. É horrível,
mas é o jeito, né? A primeira coisa que eu vou fazer, na real, é desligar o bake de luz automático. É só tirar o auto-generate. O que é isso? Aqui, como posso dizer? Luz é algo muito caro em questão de processamento. Então, muito da luz que se tem em jogos é, na verdade, pré-renderizado no motor de jogo. E aqui no Unity é dado por essa janelinha de Lightning. Caso não tenha a janelinha de Lightning aí, é só clicar em Window, Rendering, e aí tem aqui Lightning Settings, tá? Settings. E aí vai estar com a opção de autogerar, é só desligar. E aí quando a cena estiver terminada, que tá bom pra trabalhar, aí você clica em Generate Lightning e ele vai gerar todas as luzes pré-renderizadas e a cena vai ficar bonita. Quando tem esse Auto Generate Lightning desativado, vai ficar bem feio, vai ficar parecendo um jogo de sabe, que com o 3D zoado, então não vai ficar legal, mas é só clicar em Generate Lightning que isso resolve. O problema é que vai ter que regerar tudo de novo, e é um processo demorado, muito demorado, se você mexer em algum objeto da cena. Então, tem que realmente fazer quando tiver terminado, tudo bem? Então, vou usar essa cena mesmo, Sample Scene, e aqui a gente vem com duas coisas, a câmera e a luz direcional. Luz direcional é uma luz que, digamos que vem do infinito, e geralmente é usada com o sol, e ele basicamente faz uma luz que digamos é onipresente. Então, vindo aqui, nesse espaço vazio, eu vou clicar aqui, vou em 3D Object e vou em Sphere. Aí eu tenho uma esfera. Deixa eu colocar como é que vem o padrão. E aí, se eu mexer nessa luz direcional, vir aqui nessa ferramenta de rotação e rotacionar, vocês vão ver que a luz está mudando, né? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Pronto. Assim a gente não se confunde. Como pode ver, se trata da luz. Só que existe uma coisa em jogos, em mundo aberto de jogos em 3D, que é o Skybox, que é basicamente um cubo gigante feito para representar o céu. E aí, se feito direito, não parece que é um cubo. Por isso que se chama Skybox. E aí isso é uma coisa da câmera. Se colocar Skybox, ele vai usar um sistema de Skybox automático, que é gerado por processamento e não por uma imagem realmente. Vocês podem até criar o próprio Skybox, sabe? E ele automaticamente já tem meio que aquele pôr do sol do período da tarde. E daí também faz um solzinho. Aqui é o círculo, que no caso representaria o sol, tá vendo? Então é uma coisa que vem automático, mas a luz direcional não é exatamente sobre isso. É sobre a luz meio que vinda do infinito, que está em todos os lugares e que vai para uma geração só. Tem outros tipos de luz, mas eu não vou focar nisso. Ctrl S salva a cena. A atividade que a gente fez na sala era uma ilha, um mar e uma vilazinha, certo? Então vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou criar um mar. Ou melhor, antes de eu explicar isso, eu vou explicar uma outra coisa. Então eu vou criar uma esfera e vou criar um cubo, tá? Aqui a gente tem dois Game Objects. Game Object é um objeto dentro da cena. Não necessariamente dentro da cena, na real. É só um objeto de jogo. Game Object. Objeto de jogo é isso. E o objeto de jogo, ele é basicamente um objeto, né? Mas o Unity usa uma coisa chamada composição. Isso significa que todo o comportamento, os códigos e os sistemas são feitos por componentes. Eles estão migrando para um outro chamado entidade componente sistema, que é quase a mesma coisa. A implementação do lado do Unity, né, pro lado dos programadores do Unity, muda muito. Pra gente muda bastante também, mas o conceito é quase o mesmo. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas basicamente, por hora e por muito tempo, vai ser assim. Um objeto de jogo, que é um objeto, né, que a gente está aqui dentro do jogo mesmo,
ele é feito de componentes. Dando uma explicativa bem por cima, o transform é uma matriz 4x4, mas a gente usa justamente para guardar posição, rotação e escala. Isso aqui é uma representação, digamos, abstrata, é uma coisinha de mentirinha que funciona. Porque internamente ele é uma matriz 4x4. Só que usar matriz 4x4 diretamente é um pouco complicado. E só é uma matriz por questão de otimização de performance, tá? Mas na prática a gente acaba usando meio que, digamos, de uma forma separada. Então temos um vetor 3D, né? Vetor, setinha, né? X, Y e Z. Então temos uma posição em X, posição em Y, que é a altura, e posição em Z, que é, digamos, frente e trás. Geralmente é considerado como frente do personagem o Z. Então, por exemplo, se isso fosse um personagem, ser humano, andando para frente, ele estaria andando pro Z positivo, que é justamente para onde essa seta mostra, tá? Então é legal saber disso também. Mas isso é meio que um acordo não escrito entre desenvolvedores, artistas e tudo mais, tá? É só um padrão muito, muito seguido e que não tem razão nenhuma para não seguir. Dito isso, essa é a transformação, tá? Mesh Filter, que contém uma malha. Então, se vocês quiserem mudar a malha, é só mudar por aqui. Então, tem alguns meio que já vem na Unity por padrão. Vamos deixar o cubo, que é o que ele veio. Mesh Renderer, que é responsável pela renderização dessa malha. Em outras palavras, o Mesh Filter é só os dados da malha 3D. Quem coloca isso na tela é o Mesh Renderer. Se a gente tirar o Mesh Renderer, simplesmente não tem nada. Embora ele tenha a malha aqui, a gente pode até mudar. E se a gente colocar o Mesh Renderer, um novo Mesh Renderer, vocês vão ver que tá a malha da esfera. Só que tá tudo rosa por quê? Porque quem diz as propriedades de renderização é uma coisa chamada material. E é até interessante a gente abordar isso porque a gente vai usar nesses passos, tá? Então eu vou criar um material, eu vou chamar de mar já para adiantar. E se a gente colocar esse tal de mar, ou melhor, vamos fazer de uma forma um pouquinho mais, né, manual. Tem aqui o Mesh Renderer, e uma das propriedades é isso aqui, Materials. E a gente pode colocar mais de um material, só que aqui vai ser inútil. Mais um material principal, que é um, né? Se a gente quiser colocar mais, só vai mudar esse size, tá? Aí você consegue colocar mais materiais, mas nesse caso esse ciclo é feito de um material só. Esfera, né? E se a gente selecionar o material, a gente vai ter alguns pré-prontos, por exemplo, esse... Ai, caramba. Esse é o de linhas, esse aqui é o de sprites, e aí já tem algum... Tipo, o Default Diffuse é o padrão de 3D, então pode ver que esse tem uma certa... É um pouquinho mais escuro embaixo por conta da questão da sombra, né? A luz está vindo de cima, então é mais claro, tá de baixo, tá contra a luz, então é mais fraco. Se a gente colocar o de sprite, vai ser tudo branco, porque afinal, sprite não usa luz, pelo menos não diretamente, então, né? Não vai ter sombra 3D, porque afinal, o sprite é 2D. Vamos colocar o mar? Coloquei o mar. E aí a gente tem várias propriedades em um material. Por exemplo, esse albedo é onde a gente muda a cor ou a textura. É basicamente a coisa mais principal. Porque todos os outros são mais, digamos, detalhes. Esse aqui é o principal. Então a gente pode mudar a cor. E ver que mudando o material, lembrando, eu estou mudando o material aqui, direto. Estou mudando aqui. E a mudança está sendo vista aqui porque a gente está usando o mar como material. Se eu pegar esse aqui e mudar o material dele para mar também, se eu mudar o mar, vai mudar todos. Por conta disso, se você vier aqui, ativar aqui e mudar aqui, vai mudar todos também, porque você não está mudando o material específico desse objeto, você está mudando ele direto, sabe? A fonte.
para mudar ele individualmente, isso só vai acontecer se o jogo estiver rodando. Ah, esse playzinho é para rodar o jogo, tá? Eu sei que vocês meio que já sabem disso, mas só pra, né, deixar uma coisa mais completinha. Aí quando vocês mudarem isso aqui em tempo de execução, vocês podem ver que tá mudando os dois, né? Mas o que eu quero dizer com mudar, eu digo mudar por código. Se vocês mudarem isso aqui por código em tempo de execução, isso aqui vira, digamos, vira tipo mar, e aí entre parênteses instance, e aí vai mudar só um deles, tá? Só vai mudar o que foi modificado por código. Como eu tô mudando o editor, ele ainda tá mudando a fonte, então vai mudar os dois. Curiosamente, se eu colocar, por exemplo, ciano e tirar o play, ele se mantém. Então, é importante ter essa distinção, tá? Bom, então vamos para a prática. A gente vai criar uma coisa que é o plano. O plano é literalmente um quadrado. Se vocês quiserem ver a malha 3D, é só clicar, mudar aqui, ó, Shaded para Wireframe. Se vocês quiserem ver os dois, Shaded Wireframe. Eu gosto de deixar assim. Então, como podem ver, é um plano, né? São vários quadradinhos. E ele vai ter o mar, tá? Que tá vermelhão. Eu vou mudar para azul por enquanto, mas depois a gente vai colocar uma textura de mar mesmo para ficar melhor. Então vamos renomear para mar. Outra forma de renomear é clicando em F2, né? Seleciono aqui na hierarquia mar. Beleza. Uma coisa que eu esqueci também de comentar. Isso aqui na esquerda é a hierarquia, né? Então você coloca um objeto dentro do outro, ele começa a ter uma hierarquia que aí vira o grafo de cena, tá? Basicamente, isso aqui é como se fosse uma árvore. Tem a raiz e tem os galhos. Quando você mexe na raiz, os galhos vão junto, tá? Então, isso vai ser importante daqui a um tempinho. Então a gente tem o mar. Aí agora a gente vai criar um negócio que é o terreno. Aí o terreno é uma coisa gigante, né? E aí o tamanho dele por padrão é 1000 por 1000. Só que o cantinho dele não é aqui a posição. Que veja bem, tá aqui o mar, né? Vou colocar aí na posição 000. Tá na posição 0. E aqui ele também tá na 0. Mas por que tá aqui? Porque aqui que a gente tá vendo é o centro, que tá configurado aqui. Se quiser ver a origem, é só mudar de centro para pivô. Beleza? Bom, eu acho, por mim, uma ilha tem que ser menor do que o mar. Então, primeiro, eu vou deixar isso aqui mais no centro. Então, eu vou colocar em menos 500 por menos 500. Assim, o centro dele realmente fica na posição 0. Eu subi um pouquinho a câmera só. Tá bom? E aí o terreno eu vou colocar em menos 1. E o mar, que está em altura 0, eu vou colocar 1500 por 1500. Peraí. Aconteceu algo que eu não estava esperando. Ah, sim, aqui 500, não. 100? Ah, sim, é que essa escala aqui, acho que tá assim, porque essa escala aqui, ele não tem a mesma escala do terreno, né? Porque isso aqui é como se fosse um multiplicador, ele multiplica o tamanho original do objeto. Então esse terreno, embora tenha sido tá em menos 500, menos 500, eu acho que isso aqui tá... Tipo, se eu colocar menos 500, ó. Tá. Não tenho muita certeza porque isso aconteceu, mas eu imagino que 250 deve ser meio que o dobro e resolver o problema. Muito bem.
Aí temos o terreno. O terreno ele tem um componente. Ele é quase que o mesmo que um plano, só que ele tem duas coisas interessantes, que é o Terrain Collider e o terreno. Componente terreno. E o componente terreno ele vem com um painel de edição. Então, através desse painel de edição, a gente consegue editar várias coisas. Esse é o Raise or Lower Terrain, então ele vai diminuir ou aumentar a altura do terreno. E quando a gente faz isso, ele começa a subir. Eu vou desabilitar o mar, tá? Vou colocar em Shaded para... Não, deixa assim. Bom, e aí começa a subir, tá vendo? Quando ele sobe, ele muda a resolução. Se a gente puder ver, quanto mais a gente mexeu, mais a resolução da malha vai aumentando. A densidade da malha, né? Então, é um pouquinho mais otimizado também. E com isso a gente consegue editar o terreno. E aí ele acaba atravessando o mar, e é isso que forma as ilhas, tá? Vou dar Ctrl Z para iniciar, beleza. Então vou formar uma ilha aqui. Beleza. Aí existem diferentes tipos de pincel, tem esses que não são tão regulares. O tamanho do pincel você vai pelo brush size, né? Tipo, menor, maior. E a intensidade de aumentar ou diminuir vai ficar pelo opacity. Então aqui vai mudar bem pouco. Enquanto que aqui vai mudar bem mais rápido. Tá? Para diminuir, aperta Shift. Que ele vai fazer o contrário do que ele estaria fazendo normalmente. Existe um outro que é o Set Height. Que você diz uma altura específica e ele vai planificar dentro daquela altura. Então eu vou colocar para o Shaded para ficar mais fácil de ver. Mas quando você coloca uma altura, ele vai planificar dentro daquela altura. Pronto. Beleza. Agora eu vou salvar. E eu vou ver... Tá, eu vou fechar por enquanto o Unity, porque agora eu vou baixar as texturas. Só que gravando, eu não confio lá que meu computador vai ter RAM suficiente. Então eu vou fechar o Unity. E eu vou baixar algumas texturas. Tem umas aqui que eu já tinha visto uma vez que são até legais. Espera aí um pouquinho. Ok. Tem uma de areia aqui também. Deixa eu ver se é esse 27. É o 27. Beleza. Vou baixar o de 2K mesmo, que tá ótimo. Porque eu não vou usar essas texturas tanto de uma forma avançada. Dá pra ser mais avançado do que você com essas texturas, mas eu não sei muito bem como usar. Só sei como preencher 2 dos campos que eles precisam. Então, vou abrir uma nova aqui para liberar um pouquinho de memória. Agora eu vou abrir a pastinha
do negócio. Git. Unity. Quer dizer, revisitando, né? Assets. Beleza. Pastas. Texturas. E aí vai ter da areia. Vai ter da grama. Eu sei que não é exatamente isso, mas tudo bem. Vai ter da água. Muito bem. Calma. Tem os 3 aqui. Esse aqui é... Esse é o da grama. Então vamos vir aqui da grama. E vou colocar tudo aqui. E rapaz... Às vezes isso acontece. Mas tudo bem. Então, pra cá. Terreno, assets, texturas, grass, extrair. Muito bem. O próximo é qual? É o da areia. Vamos ver se dessa vez vai. Dessa vez foi. E o último é do piso. Então, nova pasta, piso. Eu peguei o do piso, mas na verdade eu nem sei se a gente vai usar ele. Mas tudo bem. Tá, então... Abrindo de volta o site. Cia tem... Não... Water. A água tem. Nossa, mas são texturas muito estranhas de água. Acho que o outro site que eu conheci é 3D Textures. Deixa eu ver. Acho que era isso aqui. Esse eu sei que tem de água. Pronto, é esse aqui. Esse aqui vai ser até melhor, porque eu lembro que tem mais opções, então vai dar pra mostrar uma das opções de shader também, legal. Então, download. Bom. E aqui a gente tem d'água. Beleza. Muito bem. Agora a gente pode fechar o navegador. E abrir de volta. Quem sabe o Unity dessa vez me permite consertar o bug dele. Não. É que eu preciso deixar em modo janela para conseguir tirar esse scroll. Mas às vezes ele bloqueia por nenhum motivo. E aí é mais por sorte mesmo. Mas tudo bem. Vamos começar com água. A água a gente tem essas texturas, tá? No caso desse cara que fez, o color é a textura principal e os outros são para fazer o detalhamento, tá? Então, o que a gente vai fazer, a primeira coisa, é criar os materiais, né? Então a gente vai criar uma pastinha de materiais aqui. Vamos jogar o do mar aqui. Vamos chamar de Cia, né? Sei lá. E agora o que eu vou fazer é clicar nesse ciclo. Ou melhor, nem vou fazer isso. Eu vou ir na pastinha de texturas. Aí tem aqui água. Eu vou arrastar o color pro albedo. Porque o albedo, ele é a cor principal. Ou melhor, meio que a cor principal. Mas quando a gente arrasta uma imagem, e vira uma textura. Pronto. Só que tem uns problemas. Primeiro que tá bem feio. E segundo que quase não dá pra enxergar
aumentar um pouquinho a luz. Não ajudou muito, mas tudo bem. Vou tentar de novo. Agora sim. Ficou um pouquinho melhor pra ver. Tem essa textura meio estranha, né? Por quê? Porque esse material não foi feito para ser usado só com a textura principal. Ele foi feito para ser usado com todas as texturas que vieram neles. E cada textura vai fazer uma coisa diferente. E é uma textura porque meio que cada pixel vai ser renderizado de uma forma diferente. Por isso que é um mapa. Que no caso é textura, né? Então, o que vai ser feito é que assim, aqui a gente editava a cor. Vou até tirar para ficar branco, né? Que é a cor principal. Quando a gente arrasta o mapa, aí cada pixel vai ser tratado com uma cor diferente, entendeu? E é daí que vem a textura. E aí tem outro tipo de textura que é o normal map. Então a gente vem aqui, a única coisa que a gente tem que fazer é ir na textura original e mudar de default para normal map. Quando a gente fizer isso, for fazer isso, voltando aqui, a gente arrasta o normal map pro campo de normal map aqui. E agora ele tem um relevo. Só que esse relevo é de mentirinha. Se a gente se aproximar aqui, se a gente conseguir, se ele me deixar, a gente vê que ainda está totalmente plano. Mas ele tem esse relevo que é justamente um truque de computação gráfica, que é a mudança dos normais. Então é como se ele tivesse relevo, mas é um relevo de mentirinha. É aplicado diretamente na textura. Tanto que a gente pode até... Ai, caramba. É a tecla F, tá? Que muda o foco. Se a gente mudar a luz aqui e rotacionar com a ferramenta de rotação e colocar no global aqui, você vai ver que ele vai seguir a orientação da luz, né? Enfim. Se não me engano, e eu posso estar errado, então talvez... Deixa eu até testar primeiro. Tá, eu acho que é isso. Talvez não. Deixa eu ver. Tá, esse não é. Talvez seja esse. Não, não é. Não sei qual é, mas tem um que ele faz um relevo ainda maior, que é o que entra no height map, tá? Enfim. Só que tá bem feio, não parece realmente um mar, porque a textura tá gigante, né? Então, outra coisa que a gente tem que fazer é colocar repetições. E aí, isso se faz no timing. Se eu colocar, por exemplo, para repetir 100 vezes, aí se a gente aproximar bastante, a gente vai ver que ele deu uma... né? Fez isso aqui. Essa textura de mar ficou um pouco estranha até, né? Mas tudo bem. Fazer o quê? Talvez seja o normal map que tá um pouco demais. Mas tudo bem. Acontece. Como aqui acho que tem occlusion, vou colocar o occlusion também. É meio estranho porque eu lembrava que tinha um height map, mas aqui não tá funcionando e eu não sei qual dos dois é. Então, paciência. Enfim. Tá aí o nosso mar. Meio feio, mas tudo bem. É só pra mostrar como funciona. No terreno vai ser um pouquinho diferente, mas primeiro vamos fazer aquela mesma coisa, né? De mudar aqui para normal map. Beleza. Vou dar um zoom. Vou tirar o mar por enquanto. E aí no terreno eu vou colocar no Paint Texture para pintar a textura do terreno. E aí a gente precisa de camadas de terreno. E aí digitando em camadas de terreno vamos criar uma layer. E aí a gente seleciona qual a textura dessa camada. Então eu vou selecionar a grama e a areia. Aí essa grama eu vou pintar a ilha em si. Aí para isso eu vou colocar aqui
mais de volta para ver como vai ficar. E aí eu vou pintando essa região que tá a ilha. Se a gente aproximar, vai ver que ele é repetida várias e várias e várias vezes. Eu vou tentar aproximar pelo... Ah, peraí. Eu tinha esquecido que eu tinha aumentado isso aqui a um absurdo. Talvez por isso que a água tava tão estranha. Ainda tá estranha. Mas aí, tipo, a gente tem a grama. E aí todo o terreno fica meio estranho quando vista de longe por conta da repetição. Mas é isso aí. Se vocês quiserem editar isso, é só vir aqui e aí a gente consegue editar aqui pelo tile, né? Pelo tile em settings. Vocês podem aumentar, diminuir, enfim. Vou deixar o padrão. Só que esse veio com o normal map. Então a gente pode arrastar o normal map pra cá. E aí quando faz isso, ele ganha um pouquinho mais de vida. Justamente porque ele vai seguir mais ou menos o que a iluminação faria com o terreno, né? Então, se eu pegar a minha iluminação, vou jogar um pouquinho mais pra cá. Pronto. Aí eu consigo, né, ver ele reagindo à luz. Conta do normal map, beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa com a areia, que é pra fazer a praia, tá? Eu vou até arrastando o normal map dele pra cá. E aí eu vou pintar a praia assim. Bem rapidão. Beleza. Com isso aí também. E aí ele vai misturando um pouquinho das duas, fazendo um blend, né? Uma mistura. Beleza? Tá. De terreno é isso. A próxima coisa que eu vou fazer é o tal do script, né? O lance do script é bem simples, na real. Eu só vou fazer nessa parte que é tudo plano. Aí fica mais de boa. Então eu vou criar um cubo. Vou colocar esse cubo o máximo que eu puder no chão. Beleza, vou deixar assim. Ok. Ver que, né, tá bem escurão de um lado, por conta daquele negócio que a gente desabilitou da luz. Então, eu vou arriscar e vou colocar para gerar a luz. E aí o computador começa a trabalhar bastante, né? Eu espero que não ultrapasse a memória. Opa. Tá, vou parar. Posso stop. Mas ó que já deu uma bela melhorada, né? Pronto. Eu nem sei se eu parei, ele terminou e eu não consegui parar, mas tudo bem. É isso que acontece quando você gera a luz. Ainda bem que eu voltei. Com aquele 1. Bom, então, agora o que vai ser feito é o seguinte. Tem esse cubo, né?
a gente vai fazer uma movimentação nesse cubo. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta nova, embora só vai ter um código, chamado scripts. Eu vou criar um C# script. C# porque é linguagem, script, enfim. E aí o nome que foi dado foi FPS Walk. Então, FPS Walk. Eu vou ir no cubo. Lembra que cada componente faz uma coisa? Que contém um sistema, então. É o que a gente vai fazer. Aqui eu dei uma bugadinha legal no meu... na minha interface. Tá bom. Beleza? E aí eu vou adicionar um componente, colocar FPS Walk, e aí ele adiciona o código que a gente criou, ou simplesmente arrastar, tá? Agora, eu vou carregar esse código. Então, vou ir na pasta onde ele está. Pronto. Aí eu só vou separar aqui e deixar o código que foi feito em aula aqui só para eu ter uma referência. Não desse jeito. Desse jeito. Pronto. Tá. Outro componente que vai ser adicionado é um componente chamado Character Controller. Ele já vem com o Collider, que é um colisor. Então eu vou tirar o colisor que já vem no negócio e vou deixar esse. Vou aumentar um pouquinho só e colocar um pouquinho mais de center, beleza? Esse é o colisor do nosso personagem. E é o seguinte, vamos fazer esse personagem se movimentar de qualquer forma. Então, primeiramente a gente precisa, para fazer o FPS Walk, obter Olha, eu vou fazer o seguinte. Existe callback do Unity, que é o update, que ele é executado a cada quadro de jogo. E aí tem uma propriedade que vem por padrão, acho que no menu behavior, que é o que a gente está herdando para colocar no FPS Walk, que é o transform. E aí a gente a gente vai obter a posição dele. E a gente vai guardar essa informação em algum lugar. Então, essa informação vai ser posição. Vou colocar em português para diferenciar. Mas é sempre legal programar em inglês mesmo. Embora eu esteja programando em português em tudo mesmo. De qualquer jeito, mas enfim. Só que a gente tem que especificar que tipo de informação é essa. A posição é um vetor tridimensional, que é chamado de vector 3. Então, para criar variáveis, que são caixinhas de informação onde a gente guarda alguma informação, a gente tem que dizer que tipo de informação ele está guardando, o nome dessa variável, que é o nome dessa caixinha, que pode ser qualquer nome que você quiser, desde que não seja uma palavra que já seja usada pela própria linguagem, né, como class ou public. E só isso já é o suficiente, mas aqui a gente está colocando que ele vai receber o valor transform.position, que é a posição do transform. Existe também o local position, que é a posição local. Assim. Mas a gente vai usar global mesmo, embora a gente nem vai usar realmente. Eu vou explicar melhor. Bom, essa é a posição. Se a gente quer mover para frente, a gente tem que pegar o valor do eixo Z dessa posição e aumentar. Ou seja, a gente pega a posição Z dele e vai ficar somando para ele andar para frente, tá? Ou seja, a posição que a gente pegou, a gente vai editá-la o eixo Z, né? A gente vai editar o eixo Z
que vai ser igual a, por exemplo, 1. Perdão. Vai ser si mesmo mais 1. Então, o z da posição é ela mesma mais 1. E aí a gente vai devolver. Vai devolver. Então, fazendo isso, deixa eu vir aqui. Ele já vai estar se movendo, né? Deixa eu... Pois é. Bom, meio que é isso. Só que, para não ter que fazer tudo do zero, a gente vai usar uma coisa já pronta, que é justamente aquele character controller que o professor tinha comentado. Então, quanto tempo de vídeo isso aqui já tá? Ai, que saco. Então, a gente primeiro tem que obter, colocar a caixinha, né, do character controller. Public character controller. Character controller. E numa callback que é executada toda vez que o objeto é iniciado, a gente coloca para ele obter. Tá? Então, get component character controller. Aí, bom, é isso. E aí o character controller, ele tem uma subrotina chamada simple move. Esse simple move, ele requer uma direção. Então, por exemplo, se a gente cria um vetor tridimensional de direção, e vamos supor que ele é um novo vetor, que é 0x, 0y e 1z, ou seja, está apontando para frente. E a gente passa a direção. Ah, tá. Pequeno erro. Agora ele já está rodando, ele já está andando, né, para a direção para frente. Ele está mais lento porque daquele jeito que a gente fez não está certo. Tem que fazer uma multiplicação por um certo número que deixa ele mais lento. Então aqui ele já está fazendo, tá? Então aqui é o certo mesmo. Que no caso é multiplicação por delta time, mas enfim. Agora é uma questão de editar essa direção, né? Porque tem que ir pra frente quando a gente aperta pra frente. Pra ler. Pra ler o teclado é get key. Ele retorna verdadeiro toda vez que a tecla que a gente passar estiver pressionada. Se apertar W, ele vai ir pra frente. Então, vou criar aqui direção de novo. Vou iniciá-lo em 0. E aí, se ele apertar o W, se o jogador apertar para o W, direção vai ser igual, ou melhor, direção vai ser igual a um novo vetor. Ou melhor, o Z da direção vai ser 1, que é para frente. Entretanto, se ele apertar o S, então vai ser menos 1, que é para trás. Se ele apertar o A, então não é o Z, vai ser o X, que é lateral. Aí o A é esquerda, então é menos 1. Se for direita D, 1. Beleza? E é isso praticamente.
Aí fazendo isso, ele vai se mover naquela... Tipo, eu tô apertando W, tô apertando S, tô apertando S, Y e o D. O problema é que se a gente girar... Tá vendo? Ele não segue o Z local, que é pra cá. Ele segue o global. Para seguir o local, você tem que fazer uma multiplicação de seno e cosseno, que a explicação em si foi dada em aula e eu não vou repetir, sinceramente, que é meio chatinho. Mas é basicamente isso. Então, ao invés de 1 menos 1 e tal, o que a gente vai fazer é que essa informação é calculada com seno e cosseno, mas a gente não precisa fazer porque já tem preparado, que é o forward. O forward é o para frente local, já com o número certinho, com o vetor certo, com os valores certos para ele andar para frente localmente, tá? Então, para trás é o forward, né? Ou seja, para frente, só que negativo. Então, esquerda seria menos right. E direita seria right. Que erro eu cometi? Linha 20, essa aqui. Ah, tá. Beleza. E aí isso vai... só uma coisinha. Cadê? Eu tô usando direção, mas tá muito lento. Então eu vou multiplicar por 5, tá? Porque senão fica ruim de ver. Aí se eu girar, ele já vai seguir, ó, né? Porque ele ainda tá... Que assim, quando ele tá na diagonal, ele tá andando um pouquinho pra frente, um pouquinho pro lado. Então, aquele forward e o right, ele já dá os valores certinhos do vetor para ele poder andar na direção correta, tudo bem? Tá. Agora, outra coisa também é rotacionar. Para isso, se usa transform mesmo. Vamos foi usar transform. E aí tem uma função chamada rotate, que é de rotação. E a gente precisa passar uma rotação para ele. Então, vamos declarar essa tal de rotação. Inicializando em 0. Opa, pior que acho que em C# não é assim não. Deixa eu tirar. Rotação. E a esqueminha dele é o y da rotação, ou seja, o eixo y que é o verdinho, né? Esse aqui. Então, se a gente gira nesse eixo, vai ser esse aqui, né? Que é justamente o eixo que a gente quer rotacionar. Ele vai ser igual ao que vier do mouse. A movimentação horizontal do mouse. Para fazer isso, a gente usa a classe de entrada. Ele tem uma subrotina chamada getAxis, que ele obtém de um eixo. Esses eixos tem alguns que já vêm preparados, que estão aqui, deixa eu ver. Project Settings, Axis, Input, Axis. Aí tem vários, como horizontal, vertical e tal. Aí tem mouse X, mouse Y, que é do tipo de movimento de mouse no eixo X. Então a gente está pegando esse eixo. Isso é uma coisa que vem de -1 a 1, que movimento para a esquerda é -1, movimento para a direita é 1. Tá? E a gente está guardando justamente no vetor, no eixo Y. E a gente vai rotacionar nesse eixo. Fazendo isso, ó, já funciona. No caso do Windows, que não é algo que está em beta, vai funcionar melhor, mas quando ele sai da tela ele para de registrar, mas no Windows funciona certinho.
Se eu, por exemplo, pegar a câmera, Game Object, Align with View, beleza? Maximizar e rodar. Vai ver que funciona bem melhor. Deixa eu desmaximizar. Salvar. Tá. Aí a próxima coisa que teria que fazer... Bom, a última coisa que ele tinha feito, né, a única mudança aqui, é que ele não deixou a declaração dessas duas variáveis aqui. Eu acho que ele fez isso porque toda vez que você está declarando uma coisa, você está criando uma coisa na memória. Então ele está criando e destruindo. Entrou aqui, criou, terminou a função, vai destruir. Isso vai gerar estresse no negócio chamado coletor de lixo, que é o negócio que fica limpando memórias não usadas. Então quando você está sempre criando, pedindo memória, ele fica trabalhando muito. Então colocando aqui, ele começa a viver quando o componente é criado. Então é só uma direção e só uma rotação criada uma única vez na memória, e aí não fica sendo descartada cada quadro de jogo, sabe? E só é descartada quando aquele objeto sair do jogo. O que é muito mais eficiente, realmente. Só que se eu fizer isso, quando terminar, aqueles valores ainda vão estar lá no próximo quadro. Então você precisa resetá-los. Então direção igual a vector 3.0. Isso é a mesma coisa que vector 3.0.0.0, tá? É basicamente a mesma coisa. E a mesma coisa para a rotação. E aí fazendo isso, já vai funcionar e tal. Então era meio que isso. Eu não vou mostrar a vila, porque é basicamente pegar uma coisa da set store, ficar adicionando collider e física do rigid body, tá? Tudo que precisa fazer, se não me engano, é colocar um rigid body no personagem. Quando vocês fazem isso, o personagem ele é influenciado pela física, né? Por exemplo, se eu colocar aqui e girar, ele vai quicar e tudo mais. Ou não. Pois é, bem feio. É beta, tá em beta. Tá coisado. Mas enfim, é o que adiciona física e colidir com outras coisas é física. Então, basicamente, quando tiver algum predinho ou coisa do tipo, vamos supor que isso aqui é um prédio, quando vir daquela set só, ele vai ficar sem colisor. Então, por conta disso, vou colocar aqui. Ele vai atravessar, tá vendo? Então, tudo que precisa ser feito é colocar um colisor. Um colisor, ele descreve qual é a área colidível, e ele é representado aqui no editor como uma linha verde. Aqui veio direitinho, mas pode ser que venha meio errado. Tipo, sei lá, assim. Aí para editar, vocês podem editar a escala aqui no size e a posição aqui no center. Como é um cubo, ele meio que já dá certinho, né? E aí quando rodar, ele não vai conseguir entrar porque a física impede dele entrar. Tá? Apenas uma dica, quando for fazer alguma coisa que está rodando junto com a física, muda de update para fixed update, porque é um negócio que roda junto com a física. A física não roda na mesma frequência que roda os quadros de jogo, tá? Para rodar junto com a frequência da física, coloca fixed update que dá certo, mas só com coisas que façam movimento
E tem alguma coisa a ver com a física do jogo, tá? Se não for, coloca update. Mas aqui é fixa de update porque é movimento e tá trabalhando junto com a física. E é meio que isso. Acho que deu 1 hora de vídeo. Infelizmente queria ter colocado meia hora, mas não foi. Mas boa parte dá pra pular, então espero que não tenha atrapalhado muito. E é isso, gente.